todos, boa noite, queridos alunos. Vamos para mais um tópico na aula de hoje, tá? Nosso tópico de hoje é equações do primeiro grau. Mas lembrando também que aqui, com esse tema, começam nossas atividades para o segundo bimestre, tá certo? Então, começa aqui nossas atividades para o segundo bimestre. Então, tudo aquilo que vocês fizeram no primeiro bimestre, já foi feito o levantamento, concluído, já está lá a média de vocês, está no Google Class, a média de cada um, tá certo? Onde eu somei todas as atividades e a nota da prova e publiquei para vocês pelo número de CPF ou matrícula, lá no Google Class, conforme nós vimos na última aula, na lista de prova, tá certo? Então agora a gente retoma aqui com a primeira atividade do segundo bimestre. Então, a partir de agora, as atividades que nós fizermos agora começam a contar para o segundo bimestre. E para começar hoje, nós vamos com equações do primeiro grau. Então, a primeira coisa que nós precisamos relembrar é o formato da equação do primeiro grau. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui para você, 3x mais 1 é igual a 10. 3x mais 1 igual a 10. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. O que isso aqui distingue ela como uma equação do primeiro grau? A incógnita, x, ela não tem expoente. É como se o expoente dela fosse o expoente 1. Por isso que é primeiro grau. Então, lembrando, para quem não lembra, lembrando que a letra, o x ou a letra, seja qual letra for, dentro da equação, ela é chamada de incógnita. Incógnita quer dizer o quê? Um valor desconhecido, um valor numérico, porém desconhecido. E o nosso objetivo ao resolver uma equação do primeiro grau é descobrir o valor dessa incógnita, é descobrir o valor desta letra, o valor de x. Então aqui eu tenho, eu tenho uma equação do primeiro grau. 3x mais 1 igual a 10. A primeira coisa, a palavra equação tem o prefixo equa, que quer dizer, vem de igual, igualdade, equilíbrio. Então aqui eu tenho uma expressão algébrica expressa por uma igualdade. Nós acabamos de estudar a expressão algébrica. Qual a diferença? A expressão algébrica, nós dizemos que ela é aberta. Aqui na equação, ela é fechada. Ela é fechada por uma igualdade. Então, a diferença é essa. Aqui eu tenho uma expressão algébrica expressa por uma igualdade. Tudo que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro da equação. E o que está depois da igualdade é chamado de segundo membro da equação. Então a equação se divide em primeiro membro, o que está antes da igualdade, e segundo membro, o que está depois da igualdade. O nosso objetivo é encontrar o valor da incógnita, o valor de x. Então, para isso, nós vamos passar tudo para o segundo membro, deixando apenas a incógnita x no primeiro membro. E tudo que mudar de membro, muda de operação. Se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, vamos começar com essa aqui bem simples. 3x mais 1 igual a 10. Eu quero descobrir o valor de x. Então, a primeira coisa, o 1 está somando. Ele vai passar para o segundo membro subtraindo. Vai ficar 3x é igual a 10 menos 1. 3x é igual a 10 menos 1, 9. Eu tenho agora 3x igual a 9. O 3 é a mesma coisa de ter um vezes aqui, ó. 3 vezes x. A multiplicação não aparece. Então, o 3 está multiplicando x. Ele vai passar para o segundo membro
dividindo. Vai ficar x é igual a 9 dividido por 3. X é igual a 9 dividido por 3, 3. Então, descobrimos o valor da incógnita x. X é igual a 3. Conjunto solução, 3. Toda a equação, você precisa colocar no final um conjunto solução. O que é o conjunto solução? É indicar quem foi a solução dessa equação. O valor que você descobriu para a incógnita x. Então, conjunto solução, 3. Quer dizer que x é igual a 3, ok? Copie esse exemplo aí. Vamos para um segundo exemplo. Então, agora, no segundo exemplo, eu tenho a equação 4x mais 5 é igual a 2x mais 13. Então, eu tenho essa equação. Primeiro membro, 4x mais 5. Segundo membro, 2x mais 13. Então, o meu objetivo aqui é tudo que for incógnita passa para o primeiro membro. Tudo que for um número independente, que não depende de incógnita, passa para o segundo membro. Quem troca de membro, troca de operação. Então, vai ficar 4x. 2x está no segundo membro. Eu passo ele para o primeiro membro, menos 2x é igual a 13, mais 5 vai passar para o segundo membro, menos 5. 4x menos 2x, 2x é igual a 13 menos 5, 8. O 2 está multiplicando o x, vai passar para o segundo membro, dividindo. X é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 8 dividido por 2, 4. Então, x é igual a 4. Não posso esquecer o conjunto solução. Conjunto solução, 4, que é a minha solução da equação. Observe agora nesse terceiro exemplo. 3x menos 7 mais x igual a 6x menos 13. Já é uma equação um pouquinho maior, mas o segredo é o mesmo. Todas as incógnitas vão para o primeiro membro. Então, eu tenho 3x mais x. 6x está no segundo membro. Passa para o primeiro membro, menos 6x. É igual a menos 13. Menos 7 vai para o segundo membro, mais 7. 3x mais x, 4x. Menos 6x, menos 2x. Lembrando que quem tem dificuldade, vocês estão com a calculadora científica aí, fazer o uso da calculadora. É só fazer 3 mais 1 menos 6, igual menos 2x. É igual a menos 13 mais 7, menos 6. Então, observe o que aconteceu aqui. O primeiro membro ficou negativo. Eu nunca vou deixar o primeiro membro negativo, porque eu quero descobrir o valor de x. E uma equação, ela funciona como uma balança, né? O igual aqui quer dizer igualdade, equilíbrio. O primeiro membro está equilibrado com o segundo. Então, eu posso fazer o que eu quiser numa equação, desde que eu faça no primeiro membro e eu faça no segundo membro. Então, o que vai acontecer? Todas as vezes que o primeiro membro for negativo, eu vou multiplicar a minha equação por menos 1. Eu vou fazer vezes menos 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que aqui o primeiro membro estiver negativo, eu multiplico por menos 1. E quer dizer que tudo vai trocar de sinal. Quem é negativo fica positivo. Quem é positivo fica negativo. Então, aqui eu tenho menos 2x, vai ficar mais 2x. É igual. Aqui eu tenho menos 6, vai ficar mais 6. Agora eu posso continuar normalmente. O 2 está multiplicando o x, passa dividindo. X é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 6 dividido por 2, 3. X igual a 3. Conjunto solução, 3. Então, a solução dessa equação é
3. Ok? Vamos para o próximo. Bom, nós temos aqui mais um exemplo. 2 vezes x menos 5 menos 4 é igual a 3 vezes x menos 2 menos 1. Então, o que apareceu para nós aqui? Apareceu agora parênteses. Voltamos lá nas aulas de expressão algébrica. O que eu vou fazer aqui? Propriedade distributiva, a famosa regra do chuveirinho. O 2 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o menos 5. Então, eu faço 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 4 é igual. Novamente, propriedade distributiva, ou o que vocês chamam de regra do chuveirinho. O 3 multiplica o x, o 3 multiplica o menos 2. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1. Agora, todas as incógnitas vão para o primeiro membro. 2x, 3x passa para o primeiro membro, menos 3x é igual a menos 6, menos 1. Menos 10 vai para o segundo membro, mais 10. E menos 4 passa para o segundo membro, mais 4. 2x menos 3x, menos x, é igual a menos 6 com menos 1, menos 7. Menos 7 com mais 10, 3 mais 4, 7. Menos x é igual a 7. Lembra que eu falei na anterior? X está negativo. A incógnita no primeiro membro não pode ficar negativa. O que eu faço? Multiplico por menos 1, vezes menos 1. Ao multiplicar por menos 1, tudo troca de sinal. Quem é negativo, fica positivo. Quem é positivo, fica negativo. Então, menos x vai ficar x é igual. 7 fica menos 7. X é igual a menos 7. Conjunto solução, menos 7. Certinho? Bom, vamos mais um exemplo agora. Nosso exemplo agora vai aparecer denominadores. Então, observe esse exemplo. X mais 2, x sobre 2, mais 1/3 é igual a x sobre 4 menos 1/2. Então, o que apareceu para nós aqui agora? Apareceu frações, apareceu denominadores. Como nós sabemos, lá das aulas anteriores, ainda a aula presencial, toda vez que eu tenho denominadores, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou tirar o MMC entre os denominadores. 2, 3, 4 e 2. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Vou começar dividindo por 2. 1, 3, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Ainda por 2. 1, 3, 1 e 1. Não dá mais para dividir por 2, eu vou dividir por 3. 1, 1, 1 e 1. Ficou 2. 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 3. 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Quer dizer que o mínimo múltiplo comum é 12. Como é uma equação, você vai colocar um denominador para o primeiro membro, um denominador para o segundo membro. Você vai dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador, assim como a gente já vem fazendo com frações, assim como caiu na prova. Então, eu faço 12 dividido por 2, 6 vezes x, 6x, mais 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4 é igual a 12 dividido por 4, 3 vezes x, 3x, menos 12 dividido por 2,
6 vezes 1, 6. Observe aqui agora. Denominadores são iguais. Eu falei lá atrás hoje. Numa equação eu posso fazer o que eu quiser, porque ela é uma balança, está em equilíbrio. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça no primeiro membro e no segundo membro. Então eu posso cancelar os denominadores, porque eles são iguais, porque eu estou cancelando no primeiro membro e no segundo membro. O igual aqui quer dizer um equilíbrio, ele continua equilibrado, porque eu faço de um lado e faço do outro. Sobrou 6x mais 4 é igual a 3x menos 6. Incógnita vai para o primeiro membro. 6x menos 3x é igual a menos 6 menos 4. 6x menos 3x, 3x é igual a menos 6 com menos 4, menos 10. O 3 está multiplicando, passa para o segundo membro, vou apagar aqui, vocês já tiraram o MMC. O 3 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo, fica x é igual a menos 10 dividido por 3. 10 não dá para dividir por 3, 10 terços não dá para simplificar. Então, conjunto solução é uma fração menos 10 terços. Tá aí? Esse é o conjunto solução, menos 10 terços. Vamos para um último exemplo? Bom, no nosso último exemplo aqui, novamente, fração. X sobre 5 menos 1 inteiro é igual a x sobre 4 mais 2. A primeira coisa, onde não tem denominador, eu coloco 1. Aqui não tem denominador, coloco 1. Aqui não tem denominador, coloco 1. Vou agora tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. 5, 1, 4 e 1. 1 não preciso, é elemento neutro, é o divisor universal, então apenas o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, que vai ser 20. Eu já tinha dito isso para vocês. Quando eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre dois números consecutivos, no caso 4 e 5, são números consecutivos, basta fazer o produto deles, ou seja, a multiplicação entre eles. 4 e 5 são números consecutivos. Para tirar o mínimo múltiplo comum, basta fazer 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, o mínimo múltiplo comum é 20. Eu vou dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes x, 4x, menos 20 dividido por 1, 20 vezes 1, 20 é igual a 20 dividido por 4, 5 vezes x, 5x, mais 20 dividido por 1, 20 vezes 2, 40. Denominadores iguais eu posso cancelar. Então, lembrando que todas as vezes que eu tirei o mínimo, igualei os denominadores, eu posso cancelar os denominadores. Sobrou 4x menos 20 é igual a 5x mais 40. As variáveis agora vão tudo para o primeiro membro. Quem troca de membro, troca de operação. 4x, 5x vai para o primeiro membro, menos 5x, é igual a 40, menos 20 passa para o segundo membro, mais 20. 4x menos 5x, menos x, é igual a 40 mais 20, 60. Primeiro membro está negativo, a incógnita está negativa, eu não posso deixar o primeiro membro negativo, então eu vou multiplicar por menos 1, vezes menos 1, vai ficar x é igual a menos 60, porque quando eu multiplico por menos 1, tudo troca de sinal. Quem é negativo, fica positivo. E quem é positivo, fica negativo. Então, x era negativo, ficou positivo.
60 era positivo, ficou negativo. Então, x é igual a menos 60. Conjunto solução, menos 60. Não posso esquecer conjunto solução. Sempre, em toda a equação, é obrigatório colocar conjunto solução. Tá certo, pessoal? Então, fiz aí mais um exemplo, tá? Nós relembramos aí equações do primeiro grau, lá do 7º e 8º ano, tá? Se tem dificuldade, assista o vídeo mais de uma vez, assista a aula várias vezes, para, dê pause, copie os exemplos no seu caderno, tá certo? O que importa é que não fique com dúvidas, tá certo? E a atividade que vocês vão fazer hoje, pessoal, ela é a primeira atividade do segundo bimestre. Como eu falei no início da aula, a atividade que vão fazer hoje já começa a contar para o segundo bimestre. Com uma diferença, você agora tem prazo para entregar. Teve gente que enrolou, entregou tudo no final. Agora não, a atividade que eu estou passando hoje, terça-feira, você tem até a próxima terça, às 19 horas, antes da aula para entregar. Sempre vai ser assim, atividade de um dia, você tem até a terça seguinte para entregar. Então a de hoje, você tem até terça-feira, às 19 horas para entregar, antes da aula. Aí na próxima aula, na aula que vem, eu faço a correção dessas atividades e logo em seguida damos continuidade com a matéria, tá certo? É isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana. Aproveitem para colocar a vida em dia, fazer as atividades, não deixar acumular para o final, porque esse bimestre é um pouquinho menor, logo vem prova de novo, tá certo? Então é isso aí, tá? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula, até terça-feira que vem, tá bom? Abração, fiquem com Deus.